Nós estamos estudando Apocalipse e chegamos em Apocalipse capítulo 9. Os homens pedem a morte outra vez, porque eles pediram a morte, nós já estudamos lá no capítulo 6, pedindo para que as montanhas caíssem sobre eles, para que acabasse aquele sofrimento, mas não lhes foi permitido morrerem naquele momento. E agora eles sofrem terrivelmente de novo, e eles pedem a morte, mas a morte não vem. Naquele momento Deus quer deixar bem claro que a ira dele foi despejada sobre o mundo. Ele está não dando um sofrimento definitivo, mas apenas uma amostra do que vai ser no lago de fogo. Muito sofrimento, muita angústia, uma sensação de solidão, não apenas sensação, como realmente estarão solitários, embora multidões e multidões de pessoas no lago de fogo, sem que façam companhia um ao outro, aquela companhia refrescante, aquela companhia de consolo mútuo, não haverá. Cada um por si, cada um nos seus sofrimentos, sofrimento terrível, não dá para descrever o sofrimento que será na eternidade sem Deus. E além do mais, a separação do Criador, a separação daquele que lhes poderia dar todas as delícias, poderia dar a eles tudo o que eles precisariam em termos de bem-estar, em termos de alegria e de companhia e comunhão. Se nós descuidarmos, a gente começa a desacreditar do Apocalipse. E se você desacreditar do Apocalipse, você desacredita do inferno. Não são poucos os grupos que desacreditam do inferno. Eles não acreditam por não quererem pensar que eles poderiam estar ali, ou seus familiares, seus queridos. Também por não acharem direito um Deus que se diz amoroso fazer isso com as pessoas. E as pessoas não acreditam na eternidade de condenação, porque elas são rebeldes contra Deus. Se você começar a achar que Apocalipse é fantasioso demais, você está a um passo a não acreditar no inferno. Agora, se você não acredita no inferno, você não acredita também que haja perdidos no mundo. Se você não acredita que haja perdidos no mundo, você fica desmotivado a pregar o Evangelho. Se você fica desmotivado a pregar o Evangelho, você não tem razão de ser como igreja. E se você não tem razão de ser como igreja, dificilmente você valoriza a sua salvação. Se você não valoriza a sua salvação, talvez nem salvo você seja. E se você não é salvo, acabou tudo, porque se não tem perdido, não tem inferno, então esse mundo é nada. Notaram? Se você mexer numa peça das Escrituras, você mexe com toda a estrutura da sua vida. A sua vida perde o sentido. Por isso não caia nos dardos inflamados do inimigo de achar que esse livro é fantasioso demais e que essas coisas não acontecerão. Capítulo 9, portanto, nós vamos falar dos homens pedindo a morte outra vez. Vai ser a quinta trombeta, um sofrimento de 5 meses nessa trombeta. Nós vamos ver que não eram gafanhotos, embora a descrição seja de gafanhoto, não era gafanhoto. E também na sexta trombeta nós vamos ver a obstinação dos idólatras.
incrível. Você tira uma mancha de graxa de um piso, mas você não tira a idolatria do coração de uma pessoa. A idolatria é uma coisa que entra dentro do coração das pessoas, e as pessoas não apenas adoram os ídolos, mas elas se tornam iguais aos ídolos. É um grande esforço sair da idolatria. E esse é o esforço que nenhum ser humano consegue uma vez que ele entra na idolatria. Deus arranca essas pessoas da idolatria, sacudindo essas pessoas. Ou não. Porque essas pessoas aqui estão muito mais do que sacolejadas, e elas não deixam a idolatria. Eu poderia dizer que está tudo perdido, mas pela graça do Senhor, alguns estão se salvando. E nós cremos nisso e nós continuamos a pregar assim. Vamos ver então a quinta trombeta. Já houve aí 4 trombetas, sendo que a quarta trombeta tem um elemento adicional. A quarta trombeta trouxe trevas para o mundo. Aí uma águia que voava o céu, e essa águia traz um novo elemento para as próximas trombetas. Então faltam a quinta, sexta e sétima trombetas, e elas são chamadas de ai, ai, ai. Então nos dá uma dica de como serão essas últimas trombetas, de graduação de sofrimento, intensificação de sofrimento. As coisas só pioram. Então nós vamos ver agora a quinta trombeta. Versículo 1, alguém pode ler? O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa quinta trombeta, porque Apocalipse é dividido em 3 sessões de sofrimento. A primeira sessão são 7 selos, segunda sessão 7 trombetas, e terceira sessão 7 taças. E nessa quinta trombeta cai uma estrela do céu. Nós já vimos que em Apocalipse, quando tem uma estrela caindo do céu, provavelmente é um meteoro. Um meteoro caindo, contaminando águas, trazendo morte nos mares. Mas agora nós vamos mudar um pouquinho. Essa estrela não é um meteoro dessa vez. Essa estrela é um anjo do mal. Quase que podemos dizer com certeza que é o próprio diabo. Porque diabo, Satanás, que era o Lúcifer, se transformou em diabo, Satanás. Ele sai da presença de Deus e cai. Mas ele não cai para a terra. Ele cai para as regiões celestiais. Você não consegue ver essas regiões celestiais. Você consegue ver o céu com o telescópio Hubble. Você consegue ver muito além do que você consegue ver a olho nu. Você vê coisas extraordinárias, maravilhosas, mas acima disso tem as regiões celestiais. É onde habitam os demônios e diabo. Eles podem rodear a terra, mas a habitação deles é esse lugar também chamado de lugar dos poderes e principados, nas regiões celestiais, as forças do mal. Mas como a caída de Lúcifer é decrescente, né? Ele sai da presença de Deus para as regiões celestiais, aí ele cai para a terra, provavelmente aqui. Daí da terra ele vai para o abismo, e do abismo ele vai para o lago de fogo. Então são as 5 escalas descendentes de Lúcifer. Se você notar
você que conhece já por causa das leituras que você faz, se você notar esse versículo 1, ele tem a ver também com o capítulo 20, versículo 1. Alguém pode ler versículo 1? Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Aí. Então, da primeira vez, Satanás desce ao mundo e ele tem uma chave do poço do abismo. Aí no capítulo 20, um anjo de Deus, anjo bom, ele vem e ele abre o poço do abismo também. Só que para colocar aquele que no momento está abrindo o abismo. Um dia da caça, outro do caçador. Se Satanás tem a chave no momento que nós estamos estudando, essa chave é dada para outro anjo, para colocá-lo dentro. Como o Amã, que ele prepara o quê? Para Mordecai? Uma forca. E Mordecai cai na forca? Não. Quem? Próprio amor. O Amã. Então Satanás ele está trazendo os demônios do abismo, mas um dia ele vai ser trancafiado por 1000 anos no abismo. No versículo 2, alguém pode ler? Ela abriu o poço do abismo, destruiu fumaça do poço, e como fumaça de grande fornalha, e como fumaceira saindo do poço, escureceu-se o sol e o ar. Um pouquinho de interpretação do texto aqui, né? Ela abriu o poço do abismo. Ela quem? A estrela. Que provavelmente é o próprio diabo, Satanás. Abre o poço do abismo e ali sai uma fumaça de uma grande fornalha. Quando a gente fala de fornalha, a gente já lembra dos amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego. Outro dia alguém escreveu que nesses dias de calor ele viu andando na rua Sadraque, Mesaque e Abednego. Rio de Janeiro, 51 graus com sensação de 60. Tiveram que cancelar o show lá da menina, né? E houve depois um arrastão depois daquilo. Essa grande fornalha queimando, saindo do poço, e essa fumaça escurece o sol e todo o ar fica esfumaçado. É o próprio inferno sendo vaporizado no mundo. Os dias são muito maus na tribulação, cada dia pior do que o outro. E essa fumaça toda vai ter um grande prejuízo mais para frente, vocês vão ver. Versículo 3. E no fogo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Brota então desse abismo para a terra milhões, ou gafanhotos, né? Muitos gafanhotos para a terra. Não vamos pensar agora exatamente em gafanhotos, mas que sai desse lugar são demônios, muitos demônios. E vai usar, como a Bíblia é craque em fazer isso, né? Analogias entre o gafanhoto e esses demônios. O que esses demônios vieram fazer na terra? Aliás, sempre teve demônios na terra. Desde a queda do homem, sempre houve demônios na terra, passeando pela terra, entrando em alguns corpos, entrando inclusive em animais, né? O que esses demônios vão fazer? Antes que você pense, Satanás é o rei do abismo, que ele é mesmo, né? Mas antes que você dê muito crédito a ele, pensando, ele tem a chave, ele abre e ele começa a trazer demônios por toda a terra,
e parecendo ser o senhor da situação, quero lembrar a vocês que tudo que está acontecendo na tribulação, executado por Satanás, é planejado por Deus. Então Satanás nada mais é do que um instrumento nas mãos de Deus. Não é a primeira vez que Deus usa o diabo para fazer o trabalho sujo, entendeu? Ele usa o próprio diabo. O diabo, como só sabe fazer sujeira mesmo, está tudo bem para ele, mas ele está sendo usado por Deus. Deus é o autor da tribulação, não é o diabo. Não pensem que é o anticristo, que é o falso profeta e que é a antiga serpente. O autor ou os autores da tribulação são aquele que está no trono e o Cordeiro. É a ira deles. E Deus então está usando esses demônios para causar muito sofrimento sobre a terra. E eles são como gafanhotos, e eles têm também o poder de escorpião. Eu já matei vários escorpiões. Até agora, e eu não estou reclamando disso, não fui picado por nenhum deles. Mas eu conheço muitas pessoas que foram picadas por escorpião. Lá onde a gente mora tem muitos escorpiões. E alguém aqui já foi picado por escorpião? Eu sei que o seu Zé de Paula também gosta de um bichinho peçonhento, hein? Escorpião, cascavel, né? Jararaca, está colecionando aí. Tem um sangue muito bom esse homem. Seu Dionísio também? Só tem escorpião só, mas 3 vezes. Cristina também? Também? Como dizia a pessoa que a gente evangelizava tempo atrás, né? O corrupião. Corrupião. Diz, o senhor também? O escorpião ficou na minha cama. Não respeita nem a cama mais. Eu estava deitado, ele, sei lá, estava no quebrei esse vento de cima, estava no quebrei, ele caiu na cama. No eu virar, me pegou na perna. Olha lá. Então a gente já sabe que quando tira a roupa do varal tem que dar uma caprichada na sacudida ali, porque pode ter um escorpião. Quando a gente coloca um sapato, pode ter um escorpião. Então nós sempre tomamos cuidado com esse bicho e às vezes a gente esquece. Eu levanto à noite descalço e já encontrei alguns escorpiões bem pertinho do meu pé. Então, como que é essa picada aí, Cristina? É gostoso? Pra mim não aconteceu nada. Não? Oi? Eu só assustei, né? Era bem grande, mas não aconteceu nada. Nada? Beleza. Eu um pouquinho mesmo. Pra mim fez mal. Doeu? Doeu e eu estufou a barriga e ficou desse tamanho. Sim. O bichinho tem o poder de mexer com os rins, né? Pode paralisar o rim até. De uma criança pode ser fatal. Então, escorpião é algo temível. Bom, nós temos aqui gafanhoto, que nos fala de destruição geral. E o escorpião nos fala de dor. Para você ter ideia dos adjetivos aí dos demônios. Os demônios são destruidores e os demônios são cruéis. E eles vão ser usados na tribulação. Versículo 4, alguém pode ler. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens, que não têm o selo de Deus sobre a terra. Então você vê aqui que o versículo já está dando algumas dicas de que não são gafanhotos, são demônios. A restrição é que eles não causem dano à erva da terra. Ou seja,
Um gafanhoto ele vai direto na erva. O gafanhoto vai direto em plantação, mas não é para mexer com nada verde, nem árvore, mas é para causar dano somente aos homens. Deus ele já destruiu partes das florestas, né? No capítulo 8, versículo 7, na primeira trombeta, foi uma devastação de florestas, terça parte. Mas agora Deus não quer mexer com as florestas, Ele quer mexer diretamente na integridade física dos homens. Quem são esses homens? Todos, menos os que estão marcados por Deus. Os que estão marcados por Deus são aqueles do capítulo 7, os 144 mil. Esses não vão ser picados por esses demônios, mas os demais sim. Alguns têm falado, e eu não sei sobre isso, alguns têm falado que nesse momento os salvos são poupados. Nós temos falado nos estudos que, diferente do Egito, quando as pragas do Egito caíam sobre o Egito, afetavam os egípcios. Mas o povo de Deus, de Israel, não, eles eram preservados. Temos falado isso que na tribulação todos serão afetados. Se acabou com parte da vegetação, os crentes também são afetados. Se afetou a água potável, os crentes também são afetados. Nos temporais que nós temos nesses dias, será que voa a telha só dos incrédulos? Aqui da nossa igreja voou, da minha casa voou, da casa da dona Érica voou. Alguém vai arrumar para ela hoje. Então, Deus, Ele não tem um compromisso de poupar os crentes das tragédias, tá bem? Para você não pensar que você tem uma areola em volta de você assim, um escudo protetor, porque você não tem. O que acontece com os incrédulos pode acontecer com os crentes, porque nós estamos num mundo caído. E nesse mundo caído, incrédulos ficam com câncer e têm infarto, e os crentes também. Não existe tal proteção para os crentes. E aqui na tribulação existe sim uma proteção, com toda certeza, para os 144 mil. Porque eles vão pregar. Eles não estão aqui para sofrer essas consequências, mas não porque eles não estejam no mundo caído, mas porque a prioridade de Deus para eles é que eles preguem o Evangelho. Eles não têm que ficar acamados, com dores, ou morrendo, sofrendo todas as agrúrias que o mundo está sofrendo, porque eles têm que sair pregando. Essa é a prioridade deles. Tem milhões de pessoas para ouvirem o Evangelho do Reino, e Deus quis protegê-los, somente por isso, porque o tempo é curto. Você não está lá, né? Mas o Senhor Jesus falou em Mateus 24 que se esses dias não fossem abreviados, nem os eleitos seriam salvos. Ou seja, os tempos são terríveis, serão terríveis. E são 7 anos. São abreviados. Agora é um cartão de visita do inferno e lago de fogo. Porque no lago de fogo vai ser muito pior e extenso por toda a eternidade. E esses homens, então, com o selo de Deus, eles são protegidos. E agora vamos ver quais são os sofrimentos deles. Versículo 5. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causava nessa tortura era como a dor de picada de um escorpião. Esses demônios, eles têm a permissão
dada por Deus para oferecer ou infringir sofrimento sobre a humanidade por 5 meses. Então, dizem que a picada de escorpião vai aí algumas horas e até quase 24 horas, não é assim? Mas esse aqui é 24 horas, mais 48, mais 72, vai indo. 5 meses. 5 meses de sofrimento, como se estivesse levando picada de escorpião todo dia. Aí você pode pensar, mas eu não acredito num Deus desse. Eu já tenho falado, se você quer desistir é a hora, uma boa hora é agora, para conhecer quem é o seu Deus. O seu Deus, que é amoroso, é o mesmo Deus que também consegue trazer sofrimento sobre as pessoas. Alguns falam que não acreditam nisso, mas falam que acreditam em Jesus. Quem mais falou do inferno na Bíblia foi Jesus. E Jesus falou que se você tiver entre Deus e um ladrão, fique mais com medo de Deus do que do ladrão. Porque o ladrão, ele vem, ele te rouba, ele pode te espancar, ele poderia até te matar. Mas Deus pode fazer tudo isso e lançar no inferno. Então é para ter mais medo de Deus do que da bandidagem. Eu sei, se a gente prega esses textos, as pessoas não se aproximam de Deus. Mas elas vão ter que se aproximar de Deus de algum momento. Com amor ou debaixo de juízo condenatório. Esse é o nosso Deus. Quem somos nós para discutir com o nosso Deus? Ele é o nosso Criador. É como um oleiro que faz alguma peça de barro. Se ele não gostar, ele quebra, ainda mole, né? Ele amassa tudo, joga de volta para fazer outra peça. Então, Deus pode fazer isso. Ele é o nosso oleiro, nós somos barro. Ele é o Criador, nós somos criatura. É melhor estar do lado certo. E eles estão do lado errado. Por isso eles estão sofrendo. E eles estão tendo tormento por 5 meses. E esse sofrimento deles é um exemplo do que Deus pode fazer com os rebeldes. Versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Quando você está sadio e quando você está sem pressão, você até condena as pessoas que tiram a própria vida. Isso não é uma apologia, não é uma defesa ao suicídio, tá bom? De jeito nenhum. Inclusive, vários obreiros, pastores têm tirado sua própria vida. E o que leva as pessoas a fazerem isso? Graças a Deus, nós não tivemos uma situação em que a gente quis tirar a própria vida. Mas nós já vimos, antigamente se via mais, ainda bem que não vemos muito isso hoje, prédios incendiados. Alguns aqui são da época do Andraus. Tinha um outro lá, Andraus e Joelma. Que terrível aquelas cenas. Foi em 73, será? A Torre Gêmeas também teve isso. Hã? A Torre Gêmeas também. Torre Gêmeas também. Eu tinha 10 anos, não era para eu ver aquelas cenas que eu vi. Né? Minha irmã até trabalhava em um deles, né? Mas não estava lá no momento. Mas o Andraus e Joelma, que cenas terríveis que a gente viu na televisão, em branco e preto ainda, né? Pessoas se caindo
como se fosse fruto maduro. Por que as pessoas faziam isso? Que loucura é essa? Entre o fogo e o ar, elas preferiram o ar. E elas se despencaram de alturas enormes, né? Se esborracharam no chão. Uma atrás da outra. Várias pessoas assim. Tem cenas que não saíram da minha cabeça. Até hoje eu me lembro das cenas que estava vendo. Então, pessoas sendo incendiadas, inflamadas, têm a tendência de querer uma morte mais rápida, né? Morrer de alguma outra forma. E quando a gente vê pessoas em angústias, tirando a própria vida, a gente fala, como que essa pessoa fez isso? Você não esteve lá junto com ela para saber o que aconteceu com elas para elas tirarem a própria vida. Então, tanto quanto uma queimadura, uma picada de escorpião, tem coisas que são doloridas também. Como o desprezo, o abandono e tantas outras coisas, né? Pessoas tiram a vida. Tudo aquilo que elas acham que é mais pesado do que a própria morte, faz delas candidatas ao suicídio. E essas pessoas aqui, elas estão achando que morrer seria mais suave do que aguentar o sofrimento que elas estão aguentando por 5 meses. Por isso elas pedem a morte, elas buscam a morte, mas elas não encontram a morte. Deus preserva essas pessoas para esse sofrimento. Eu não acredito num Deus assim. Então você não acredita no inferno, porque você está preocupado que Deus está preservando vida de pessoas para serem torturadas por 5 meses, e você esquece que Deus fará isso em proporção eterna no lago de fogo. Porque Deus vai preservar a vida das pessoas e elas serão atormentadas ou torturadas por toda a eternidade. A Bíblia nos fala, inclusive, que é dia e noite sem fim. Irmãos, ou deixem de acreditar em Deus agora, ou comecem a se preocupar com os perdidos, porque é verdade o que vai acontecer na eternidade. Mas a gente fica muito impressionado com coisas como essa em Apocalipse. A gente fica muito impressionado quando Deus manda entrar numa cidade no Antigo Testamento e matar homem, mulher, crianças, bebês. A gente fica muito impressionado com essas coisas, mas a gente esquece que Deus está dando apenas uma amostra do que será o lago de fogo por toda a eternidade. Por isso, se você não acredita num Deus que faz isso, você também não acredita num Deus que criou o inferno, porque essa é a realidade. É o desejo da morte, quando o sofrimento é muito intenso, quando a esperança se acaba também, e quando não se tem um Salvador. Essa é a base de tudo, quando não se tem um Salvador. Eu espero que todos aqui já tenham encontrado em Cristo Jesus a salvação contra o terror eterno. Algumas pessoas insistem em dizer, nós não devemos pregar assim. Nós temos que pregar um Deus de amor. Senão as pessoas vão ser salvas pelo medo. E algum problema disso? Quando alguém pega uma tábua de salvação numa água que está se afogando, ele pega aquela tábua por causa do medo de morrer. Não tem problema nenhum alguém se converter porque estava com medo do inferno. O problema é nós apresentarmos um Deus falso que não está tirando a pessoa de perigo nenhum. Então tem muitas pessoas que acreditam em Deus, gostam da igreja, mas não acreditam no julgamento eterno.
E talvez muitas dessas pessoas nem sejam salvas. E aí? Vai tranquilamente para o inferno? Qual a vantagem disso? Seu Dionísio. A frase é muito bonita. Jesus te ama. É uma frase muito bonita. Mas a frase que o seu Rafael ouviu na presbiteriana foi: Senhor Rafael, já aceitar Jesus como seu Salvador? Ele disse: ainda não, mas também não rejeitei. E aquele homem respondeu para ele: Senhor, precisa aceitar Jesus, Rafael, senão o senhor vai para o inferno. E aquilo ficou a semana inteira na mente dele, até que domingo chegou de novo e ele disse: eu corri para a igreja e entreguei minha vida para Jesus. Então, o medo foi bom para ele. Sim. Rafael Sanches? Sim, ele contou. Saudade de espanhol. James? Pois é. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Ninguém está no perigo do inferno se já tem Cristo Jesus como Salvador. Mas isso não lhe traz paz imediata a respeito das pessoas ao seu redor. Vamos pensar nisso. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra tão dura, uma despedida da leitura da Tua palavra, o último livro, com tanta dureza, mas tanta realidade. Nós agradecemos a Pai porque é um livro cheio de esperança também, porque conduz as pessoas ao Salvador Jesus, para não ficarem debaixo da ira dele, mas aceitarem como Cordeiro de Deus. Nós já aceitamos e nós louvamos ao Senhor por isso. Ajuda-nos a resgatar pessoas que estão indo para esse caminho. Pedimos a Tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Amém.